Olá, concurseiro, tudo bem? Sou o professor Marcelo Santos e bem-vindos à nossa quarta aula de Direito Penal Militar. E se você perdeu as outras três, se inscreva no nosso canal para não ficar de fora de mais conteúdo e dá logo um joinha nesse vídeo, porque a gente já vai começar com uma boa pergunta de prova. Imagine que numa situação hipotética, uma major de polícia militar esteja em serviço de patrulhamento externo a pé com um sargento subordinado seu. Em determinado momento, ela resolve contar para ele sobre sua atração e ele, respondendo como qualquer outro homem faria nessas condições, diz que não poderia aceitar a proposta porque já era casado. Inconformada por ter sido rejeitada, a major saca sua arma e, sob ameaças, o sargento é obrigado a tomar uma pílula azul, sendo imediatamente encaminhado para um beco escuro onde a major o constrange a manter conjunção carnal com ela. O Código Penal Militar traz as figuras de dois crimes distintos. O estupro, que no artigo 232 tem como conduta descrita obrigar, ou seja, constranger mulher a manter conjunção carnal, e o atentado violento ao pudor, no artigo 233, que tem como fato típico constranger alguém a outro ato libidinoso que não seja conjunção carnal. Só que temos um problema. O estupro do Código Penal Militar exige que a vítima seja mulher, o que não é o caso da nossa situação hipotética. E o atentado violento ao pudor, apesar de admitir homem ou mulher como vítimas, estabelece que o ato praticado não seja conjunção carnal, e foi justamente o que a major fez. A pergunta é: ela cometeu crime militar ou cometeu crime comum? Você vai conseguir responder essa fácil depois de saber que no ano de 2017, a Lei 13.491 alterou o artigo 9º do Código Penal Militar, mudando também o conceito de crime militar, que acabou ampliando as hipóteses de sua configuração. Além disso, o principal critério utilizado antigamente para configurar um crime militar era o ratione legis, ou seja, só era crime militar se tivesse previsão no Código Penal Militar, ou pelo menos no Código Penal Militar, e na legislação penal comum ao mesmo tempo. Infrações como abuso de autoridade ou tortura não tinha previsão no Código Penal Militar. Sendo assim, mesmo que o militar estivesse em serviço, era considerado crime comum, sendo obviamente julgado pela justiça comum. Com a alteração, o critério principal passou a ser o critério ratione materiae, ou seja, ser julgado pela justiça militar, porque atualmente o crime militar pode ter previsão só no Código Penal Militar, só na legislação penal comum ou até mesmo nas duas legislações simultaneamente. E para você saber se o crime foi militar ou não, pode ter que analisar onde ele foi praticado, ou em que momento ele foi praticado, ou quem praticou, ou contra quem foi praticado, nas hipóteses do artigo 9º que nós já mencionamos na segunda aula. Lembrando que a reforma também retirou da justiça comum e entregou para a justiça militar crimes dolosos contra a vida de civis praticados por militares das Forças Armadas, naqueles exemplos ilustrados na terceira aula. E por causa dessa alteração, voltando para nossa major, ela pode não ter cometido o estupro e nem o atentado violento ao pudor previstos no Código Penal Militar, mas cometeu o estupro previsto no Código Penal Comum, que traz como conduta constranger alguém, que pode ser homem ou mulher, a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. E como ela era militar da ativa e estava em serviço e praticou crime contra outro militar da ativa, que também, além de tudo, estava em serviço, então ela praticou crime militar de estupro, que apesar de constar daquela forma somente no Código Penal Comum, será julgado pela justiça militar por ter se configurado nos critérios do artigo 9º, ou seja, quem praticou, quando foi praticado e contra quem ele foi praticado. E justamente por conta dessa alteração do Código Penal Militar é que considera-se que atualmente ela cometeu crime militar pela ampliação do conceito de crime militar. Marcelo, eu queria entender melhor essa combinação de critérios que fazem configurar um crime militar ou não. Então você tem que assistir ao nosso próximo vídeo e garantir o ponto a mais na prova e a sua vaga no concurso. Não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no nosso canal para ser avisado quando chegar mais material. Até a próxima!